Caros amigos, a participação médica em debate tem a satisfação de conversar hoje com dois colegas a quem eu vou apresentar, a doutora Anete Nolasco Amorim, que é pneumologista, que tem uma interessante experiência no setor público de saúde, que ela nos vai falar sobre isso, e o doutor Anderson de Barros Abreu, que é um dermatologista e que é funcionário do Ministério da Saúde e que vai nos também falar sobre essa experiência dele. O problema que nos preocupa hoje é a questão da organização da saúde coletiva e da estratégia de saúde da família. É uma área muito vital e aqui que tem grande importância no planejamento da saúde pública no Brasil. E eu gostaria de ouvir então a doutora Anete, que teve uma experiência muito curiosa e muito vívida, muito real, em que ela mostra o que é possível fazer e as dificuldades e os motivos pelos quais, às vezes, ou alguns dos motivos pelos quais esses programas, essas iniciativas, nem sempre têm os desdobramentos e a continuidade necessária. Então, doutora Anete, a senhora já trabalhou com a saúde coletiva e também com a estratégia de saúde da família. Sim. A experiência que eu tenho com a estratégia de saúde da família foi uma experiência de formação, um curso de pós-graduação e depois a tentativa de colocar em prática. Mas o que eu vivi realmente foi a chefia da saúde coletiva quando ocorreu a municipalização da saúde. Isso foi num município da região dos Lagos. Região dos Lagos. E foi interessante porque nós começamos quando estava surgindo a AIDS, quando no meio do caminho aconteceu a dengue e teve uma ameaça de cólera que não se concretizou. Então nós tivemos essas preocupações todas nesse curto período de uma gestão só de um prefeito na cidade e nós tivemos essa incumbência. Bom, a experiência foi que a gente entrou de cabeça com dedicação total, fizemos treinamento na Universidade Federal Fluminense, na Fundação Getúlio Vargas e fizemos treinamentos com funcionários também para que todo mundo aprendesse a receber os pacientes, desde a faxineira, desde do atendente. Então foi muito interessante, foi rica uma experiência. Nós recebemos como herança um carro, um Fusquinha do Estado, e esse Fusquinha ele era para busca ativa de pacientes que abandonavam o tratamento de tuberculose e hanseníase e posteriormente do HIV também. E nós recebíamos os pacientes com sorologia positivas, tanto para HIV quanto para hepatite B, C, porque tinha sido também fundado um hemocentro em Cabo Frio. E qual foi a experiência? Nós conseguimos comprar vídeos, fazer palestras em escolas, fazer palestras às vezes em algumas empresas, até em construção civil nós fizemos palestras e depois, quando mudou o governo, nós começamos a ver, eu saí, entreguei o cargo, é lógico, mas eu comecei a assistir o desmembramento, né, a destruição do que deu trabalho para construir. E isso foi assim, impactante e eu acabei, depois desse mandato que eu não chefiava, só trabalhava, eu pedi demissão e fui fazer um outro treinamento na minha área. Eu falei assim, agora eu vou fazer um treinamento de algo que ninguém pode destruir. Então, o que fica o legado disso? É que os projetos que estão funcionando bem não deveriam ser desarticulados, porque nós temos as políticas de saúde, é muito partidária, é muito política, mais visando o interesse dos políticos do que da população. Porque se fosse da população, não se destruía o que está funcionando, vamos melhorar o que está funcionando, vamos ver quais são as brechas, quais são as falhas e vamos dar continuidade. Então tem várias coisas que a gente vê acontecer na educação, né? Eu acho que aconteceu isso também com os brisolões. Né? Quantos bandidos não seriam bandidos se estivessem frequentando escola e tendo reforço, tendo música, tendo arte,
tendo uma outra coisa oferecida. Então, é isso que é... Parece, então, que a solução seria, em parte, na federalização desses projetos, de modo a garantir uma continuidade. Mas eu acho que assim, tinha que ter um controle federal. Lógico, é municipal que vai fazer, mas tinha que ter uma supervisão. Eu acho que seria uma supervisão. Tá, estamos dando a nossa parte em dinheiro, mas a nossa parte está atrelada à eficiência e avaliações técnicas, não avaliação política. Dr. Anderson também teve uma experiência de trabalho na atendimento básico interessante e então pode nos dizer sobre esse problema da continuidade. Também experimentou um pouco dessa decepção de um trabalho bem feito que depois começa a ser mal gerenciado, enfim, os gerentes, os administradores nem sempre têm a perspectiva correta, não é isso? Quando eu fui para a cidade, que a NET também, eu fui exatamente para o posto onde ela foi administrar a saúde coletiva, tá? E esse projeto dela, eu acompanhei muito, achei interessante, e eu fui praticamente para acompanhar a hanseníase, né? Que é uma doença interessante para a saúde pública. Então, na hanseníase, quando eu cheguei na cidade, encontrei pacientes tratando há 12 anos tomando um remédio, que na época, a princípio, era o remédio. Então, depois, quando chegou a poliquimioterapia da hanseníase, né, foi quando eu consegui introduzir, tá? Então, esse carro dela, que ela falou, esse Fusca, achei um motorista e tinha um assistente social que a gente ia buscar os pacientes mesmo, tá? Para procurar tratar aquilo ali. E tinha na região uma incidência grande de hanseníase lá, tá? E ainda, hoje ainda tem bastante hanseníase. Por quê? Esse projeto todo ainda praticamente foi desmontado, tá? E o negócio foi devagar, não fizeram mais projetos. Então, agora. E depois, uma época, eu saí dessa cidade, fui para outra, né, tá, perto, e desenvolvi um trabalho, tá, que achei importante, mas iniciativa minha, né, tá? Os administradores mesmo não davam muito apoio, mas através de amigos fora da administração da cidade, tá, conseguimos fazer um trabalho lá e consegui, no final comecei em 2009, em 2011, de uma incidência grande de hanseníase nesse município. Então, aí nós conseguimos chegar a controlar em dois anos, praticamente, esse município está controlado, é considerado dentro da saúde coletiva do Estado, que é a coordenadoria da hanseníase, tá, como um município hoje controlado, através de um projeto que nós desenvolvemos, mas através de uma iniciativa privada. Né? Apesar de estar num cargo público, a iniciativa, a colaboração privada pelo conhecimento que a gente tinha dessas pessoas, tá? E que ajudaram muito, nós conseguimos controlar a hanseníase nesse município, né? E isso aí foi um trabalho exaustivo, mas no final foi gratificante porque a gente viu o resultado, tá? Foi reconhecido até pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá? Que o presidente na época, o professor Dr. Omar Lupe, presidente da sociedade, e que me deu também uma ajuda muito grande, né, nesse trabalho, e saiu na nossa revista da sociedade, né, sobre o trabalho nosso nessa cidade. Tá? E a continuidade disso, como é que foi? Aí, hoje, lá tem um grupo que nós deixamos uma semente, né? Então, um treinamento de médicos, de enfermeiros, de PSF, tá? De agentes de saúde, e que isso aí, esse pessoal está ainda trabalhando, está sendo um conhecimento. Apesar que fica difícil você deixar isso, porque é uma rotatividade muito grande nos PSFs, entendeu? Tanto de médicos, né, que é uma rotatividade muito grande, porque não fica muito tempo. Então, aquele treinamento que você deu, aquele pessoal, aquele médico, aí ele realmente depois vai se perder, porque você tem que fazer novos treinamentos,
novos projetos. A dificuldade para o controle dessa doença, tá, é a grande rotatividade que é necessária a descentralização através desses profissionais do PSF. Tá? Então, como a grande rotatividade desse pessoal, tá, a gente faz um treinamento, depois o que vai entrar, você teria que fazer novos treinamentos. Tá? E a dificuldade de fazer isso por causa dos gestores municipais, tá, que não dão atenção a isso. Eu acho que se eles tivessem mais atenção, a gente poderia fazer cursos, né, contínuos para que esse pessoal saber o que é a doença, e essa doença é controlada através de quê? Informação, tá? Que ela é curável. Então, mas tem gente que vai procurar, que vai à busca ativa desses pacientes. Muito bem. Então nós vimos aqui a importância do gestor para o bom funcionamento da saúde coletiva, da saúde, do atendimento básico e da saúde em geral. Voltaremos ao tema, num outro programa a seguir.